O maior museu de história de todos os tempos está dentro de nós mesmos, dentro dos nossos corações. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 6 de junho de 2025 e o nosso tema é Espaços num Coração. Pois é, há muitos museus de história espalhados pelo mundo. Dizem que em uma cidade chamada Wisconsin, nos Estados Unidos da América, existe um museu dos arame farpado, onde você entra lá naquele museu e todos os tipos de arame farpado há naquele local. Pessoas vão lá para conhecer vários tipos de arame. Há museus para todas as coisas. Disse que há um museu das mostardas, onde há mais de 6.000 tipos de mostarda de todo mundo armazenado naquele museu, onde pessoas vão para lá para conhecer os tipos de mostarda que é feito em outras cidades, em outros países e em outros estados. Há um museu, por exemplo, um museu que tem vários tipos de banana, tudo quanto for de banana, doce de banana, não sei o que de banana, um museu só com aquelas coisas de banana. Mas entre todos os museus que existe um museu que é maior do que todos, que é o museu que está dentro de nós, dentro do nosso coração. No coração, na nossa vida, na nossa alma, nós armazenamos tantas coisas antigas, tantas coisas velhas, tantas coisas dos nossos passados, e ficamos nervosos quando alguém vai lá nesse museu e tenta mexer como eu estou tentando mexer agora. Dentro do seu coração há muitos trapos, há muita coisa velha que você precisa arrancar e jogar o seu passado fora, jogar muitas coisas que você já viveu que hoje não vale mais, não serve mais. Estamos vivendo em pleno século 21. Não é mais tempo de guardarmos mágoa no coração, não é mais tempo de vivermos churumigando pelos cantos da parede, porque A, porque B torceu o nariz para nós, olhou para nós com cara feia. Há momento agora de nós colocarmos o polegar aqui debaixo do queixo, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir a vida em frente. Esqueça este museu lá do seu coração, esqueça algumas coisas do passado e siga para frente, siga para o alvo. A Bíblia diz que o nosso alvo é os céus, nós temos a Cristo para olharmos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até o próprio Deus, Ele quer que deixamos esses nossos passados para trás, sabe? Às vezes esses nossos passados, esse espaço que a gente deixa em nosso coração, às vezes até um espaço a gente deixa dentro desse espaço, dentro as riquezas acumuladas, os bens acumulados, outras coisas, e essas outras coisas começam a ocupar um lugar no museu do seu coração que era devido a Deus. É Ele que tem que preencher esse local. Claro, eu estou dizendo aqui, não que Ele vai ficar apenas no passado, não. Deus, Ele quer preencher este vazio do seu coração chamado Museu Passado. Muito bem, vamos para o livro de Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 25, 26, 27. No capítulo 24, os irmãos lembram que Joás, ele matou Zacarias dentro do templo, né? Perto do templo, ele mata Zacarias, não reconhece a amizade que tinha Amazias com ele. Amazias foi quem preparou mulher para ele, preparou um reinado para ele, mas ele foi uma pessoa ingrata. A ingratidão é terrível. Mas aqui ele morre. A Bíblia diz que seu filho chamado Amazias também assume o reinado. Mas na frente, Amazias, quando ele se torna um reinado forte, ele mata os homens que mataram o seu pai Joás, né? Porque Joás, ele fica doente de uma guerra que ele foi lutar contra os sírios, e ele vai para casa para recuperar, e alguns dos seus súditos tiram a vida de Joás. Então, quando o seu filho Amazias assume o reinado, pouco tempo depois ele manda matar aqueles 2 homens que tiraram a vida dos seus pais. Geralmente, os reis, quando assumiam reinado,
eles matavam não só esses dois homens, eles matavam todos os seus filhos. Mas a Bíblia diz que Amazias, ele é um homem que ele teme ao Senhor. E por ele temer ao Senhor, ele quer cumprir a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia que os filhos não pagarão pelo pecado do pai, nem o pai pagará pelos pecados do filho. Então ele vai lá e manda matar apenas os assassinos do seu pai. Amazias organiza um exército de 330 mil homens e ele quer fazer uma guerra, né? E a Bíblia diz que ele, além desses 330 mil homens, ele manda agora um recado para o rei de Israel e ele quer contratar de lá de Israel, né, 100 mil soldados. Quando ele tenta contratar 100 mil soldados de Israel, Deus manda uma mensagem para ele. O profeta diz a ele: olha, rei, assim diz o Senhor, não confia nesse povo de Israel, porque Deus não está com eles. Deus não está com esse soldado de Israel. Manda esse soldado embora, porque o Senhor vai te dar vitória sem precisar dele. Aí a Bíblia diz que Amazias reclama, né, e diz assim: mas e o que vou fazer com tanta prata que eu dei a ele? Aí Deus usa o profeta e diz: fica tranquilo que Deus tem muito mais para te dar do que isso que você deu para ele. Manda eles embora. E a Bíblia diz que Deus, aquele rei Amazias, manda todos aqueles soldados de Israel embora. Os soldados de Israel se sentem agora afrontados e confrontados, 100 mil homens que vai voltando, e eles fazem guerra. Lá na frente tem uma cidade, você vai ver mais na frente o que vai acontecer. Vamos para frente. Sendo assim, o rei Amazias dá ouvido à voz do Senhor, e ele sobe e mata 20 mil homens dos soldados de Edom. Ele mata 20 mil homens dos soldados de Edom. E quando ele acaba de matar aqueles soldados de Edom, ele pega os deuses de Edom e traz para a sua cidade, traz para Judá. E quando chega em Judá, a Bíblia diz que ele começa agora a consultar esses deuses. Quando Deus levanta um novo profeta, e o profeta vai até o rei Amazias e diz: Amazias, porventura esses deuses que você está consultando pode livrar a cidade de Edom? Não. Então, Amazias, por que tu deixa de adorar o Senhor, de consultar ao Senhor para consultar ele? Sabe qual foi a resposta de Amazias? Quem pediu o seu conselho? Suma daqui, eu mando te matar. Meu Deus, quanta brutalidade, quanta ignorância, não é verdade? A Bíblia diz que mais tarde ele faz uma guerra, mas aquele profeta disse: eu sei que o Senhor já te abandonou, que o Senhor já te deixou. Poucos tempos depois, a Bíblia diz que Amazias morre, e ele morre afastado do Senhor. É triste quando o homem não ouve os conselhos. Agora, capítulo número 26 do livro de 2 Crônicas. Uzias, o filho de Amazias, assume o reinado. Quando Uzias assume o reinado, né, ele tinha um homem chamado Zacarias, que era um servo de Deus, era um homem temente a Deus. Então Zacarias, ele começa sendo o mentor espiritual de Uzias. Enquanto Zacarias viveu, ele coordenava a vida espiritual do rei Uzias. Então o rei Uzias era um homem crente, era um homem temente a Deus, era um homem servo de Deus, e Deus abençoava, Deus dava vitória a Uzias, e a vitória que Deus dava a Uzias era vitória grande. Às vezes na nossa vida nós precisamos de um mentor espiritual, de alguém que nos guie, que pegue-nos nas mãos, né, e diga: olha, você está errando aqui, você está errando ali, vamos se alinhar nisso, vamos se alinhar aqui, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo, olha, seria melhor você fazer desse jeito, seria melhor você fazer daquele jeito, olha, a Bíblia diz assim, olha, a palavra de Deus nos orienta assim, então a melhor maneira de agir deveria ser essa. É muito bom ter mentores espirituais nas nossas vidas, que eles vão mostrar um pouco do clarão, eles vão mostrar um pouco do caminho baseado na palavra de Deus. E isso era a vida desse homem chamado Uzias, desse rei chamado Uzias. Mas Zacarias morre. E quando Zacarias morre, a vida de Uzias desanda. Vamos ver. O texto bíblico diz que enquanto Uzias andava nos caminhos do Senhor, Deus o abençoou.
Uzias havia se tornado muito poderoso. A sua fama correu até o Egito. Chegaram lá falando de Uzias, porque Deus havia abençoado. Ele venceu os amonitas, ele venceu os moabitas, ele venceu os filisteus, ele venceu os árabes. O homem saía vencendo, né? Vencendo a todos e a tudo que chegava pela frente. Ele fez algumas armas, fez algumas ferramentas, né? Máquinas para lançar pedra, para lançar flecha. O camarada foi muito sábio, e a Bíblia diz que isso engrandeceu muito ele tornou-se famoso. Aí vem o perigo da fama. Ele ficou famoso, ao invés de atribuir, como diz provérbio, né? Confia no Senhor todos os teus bens e não te estribes em teu próprio conhecimento. Aí a Bíblia diz que aquilo subiu para a cabeça dele e ele agora fica um homem arrogante, ele fica agora orgulhoso daquilo. E o orgulho atinge o seu coração. Sabe o que ele faz? Ele vai ao templo, no lugar de esperar os sacerdotes para oferecer holocausto de sacrifício e incenso, ele pega o incenso e sai derramando o incenso, né, dentro do templo. A Bíblia diz que os sacerdotes ficaram sabendo, correram lá. Tinha naquela época ali na região 80 sacerdotes que o confrontaram e disseram: Uzias, isso não é o seu papel de fazer isso, Uzias. É somente para os filhos de Arão e os levitas. Mas você é rei, você não pode fazer isso. A Bíblia diz que ele, a princípio, ficou nervoso, ficou chateado. E a Bíblia diz que ele não queria baixar a cabeça. De repente, na testa dele, começa a ter lepra. Aí a Bíblia diz que os sacerdotes chegaram lá e expulsaram ele. Sai daqui do templo do Senhor. E ele mesmo apressou-se em sair e viu que estava leproso. Termina a sua vida longe do templo, longe do reinado, longe da cadeira, longe de Deus, isolado, longe da família, sozinho. Por quê? O orgulho, ele separa o homem de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste, ao soberbo Deus resiste. Tá? Ele dá graça aos humildes, mas ele rejeita o soberbo, ele enfrenta o soberbo. Tá? O soberbo, o arrogante, o orgulhoso. Por quê? O orgulhoso, ele tira Deus do trono e senta no lugar de Deus. É isso que é o orgulhoso. Então, este homem, ele deixa o trono, ele deixa tudo e vai agora morar longe, isolado de tudo e de todos. A Bíblia diz que pouco tempo depois ele morre e o seu filho Jotão assume o reinado e reina em seu lugar. Agora Jotão, no capítulo 27, é um rei diferente. Ele vê tudo que aconteceu, ele teme ao Senhor, ele adora ao Senhor, ele serve ao Senhor, ele busca ao Senhor, e o Senhor dá grandes vitórias também a Jotão. O nosso Deus é o Deus de vitória. Há um versículo de número 6 que diz que Jotão, ele seguiu cuidadosamente os caminhos do Senhor, seu Deus. Ele guerreou contra os amonitas, e os amonitas tiveram que pagar impostos para eles e daí por diante. Ele morre e Acai, seu filho, reina em seu lugar. Isso amanhã nós veremos. Mas vamos lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 16. Capítulo 16, Jesus começa dizendo para os discípulos: olha, um pouco, vocês não vão me ver mais. Eu vou para o meu Pai. E ele começa dando algumas advertências aos discípulos. Olha, vai chegar um tempo que aqueles que matarem vocês vão estar entendendo que estão prestando um serviço a Deus. Olha só, vocês vão ser perseguidos. E daí por diante. Ele disse: olha, eu vou ao Pai, e lá eu enviarei o Consolador. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque eles não creram em mim. Então, para o homem crer em Deus, é o Espírito Santo que tem que convencer. Não vá pensando que as nossas pregações, eu preguei em tal local, 10 pessoas se reconciliaram com Deus. Não. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Isso não é papel do pregador, é papel do Espírito Santo convencer o homem do pecado. O papel do pregador é pregar a palavra. Prega hoje, prega amanhã, prega depois, e é
há sempre a possibilidade de alguém ouvir a sua mensagem. Grande pregador, não sei quem é você, né? Você pode pregar 1000 mensagens e as pessoas ouvir as suas 1000 mensagens. E às vezes chega uma pessoa tão simples, com uma única palavra, com 2 palavrinhas, com 3, com 5 minutos de conversa, o Espírito Santo encontra um lugar naquele coração e convence a pessoa, e a pessoa diz: realmente, eu quero ser crente, realmente, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Então não é você, pregador, é Jesus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por que da justiça? Porque eu vou para o meu Pai. E por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo está julgado. Aí a Bíblia diz, olha, mais um pouco, olha, vocês vão ficar tristes, mas depois a tristeza de vocês vão se converter em alegria, porque eu vou para o meu Pai, e eu vou enviar o Consolador. Este Consolador vos guiará em todas as coisas. Vocês vão ficar tristes. Vai ser como uma mulher que está para dar à luz a um filho, né? Está de parto, e ela está com muitas dores, e ela chora, ela grita. Mas quando ver o seu filho, a sua criança nascer, aí aquela mulher fica feliz. Então é o que vai acontecer com vocês. E ele termina o seu sermão aqui, a sua palavra, no João capítulo 16, ele dizendo aí no versículo de número 33, o último versículo: olha, eu tenho-vos deixado a paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus abençoe. Grande abraço a todos. Amanhã temos mais.